Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gleger que está falando, ex-goleiro. Queria convidar todos vocês aí a compartilhar, a participar lá do Esporte Coleções, redes sociais aí da galera. Trabalho espetacular aí com ex-jogadores, com histórias de todos nós aí, tá bom? Um forte abraço a todos e valeu! Olá galera, aqui é o Nilson, ex-jogador de futebol. Joguei por vários clubes do futebol brasileiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Inter, Vasco, entre outros grandes clubes do futebol. E convido todos a curtirem lá na página o Esporte Coleção e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores através dos álbuns de figurinha. Valeu? Um abraço, não esqueçam, hein? Acompanham lá pelas redes. Alô galera, aqui é o Tupanzinho Talismã. Convido a todos a curtirem a página Esporte Coleções e acompanharem as homenagens feitas aos ex-jogadores. Valeu? Um abraço a todos. Aí galera, participe lá, hein, do Esporte Coleções do Ricardo Lopes, hein, tá bom? Tamo junto aí, grande abraço. Aqui é o Júnior, tô aqui com o Ricardo Lopes, aqui com Esporte Coleções, olha os álbuns aqui, se ligam e se divirtam, tamo junto. Estou aqui recebendo este álbum de figurinhas 2020 da Panini, da Esporte Coleções, e quero aqui agradecer a presença do Ricardo. Tamo junto, galera. Faça igual o Euler, veja aí as nossas homenagens aí com os craques do passado. Hoje é a honra de estar aqui na casa do Filho do Vento. Um abraço a todos. Fala aí, galera. Olha o velho Banco Vampiro, tá batendo aqui, ó, pra dar uma deixa aí pra vocês, ó. Siga aí o Esporte Coleções, o nome aqui é fera. Homenageia vários ex-jogadores. Tamo junto. Valeu. Amigos, aqui é o Ademir da Guia. Veja sempre as lives do Esporte e Coleções com os jogadores antigos. Abraço então para vocês do Ademir. Fala Ricardo Lopes, fala Caê, o Dinamite, em fase de recuperação. Agradecer aí a homenagem e o reconhecimento da minha carreira, do meu trabalho. E isso para mim é motivo de satisfação. Então deixo um grande abraço para vocês, muita saúde e paz aí, e torcendo, se Deus quiser, por dias melhores para todos nós. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigado a vocês aí. Falar um pouco da minha carreira, falar bastante da minha carreira, mas ao mesmo tempo da amizade, do respeito e do carinho. Tá bom? Fica com Deus aí todos vocês. Valeu! Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções, abrindo aí com a homenagem aí para o nosso Roberto Dinamite. Tivemos a honra de homenageá-lo aqui, já passamos do número 72 de jogadores, ex-jogadores, jornalistas esportivos passando aqui no nosso canal. Esse canal é o único, é exclusivo aqui no YouTube, voltado aos nossos ex-atletas. Aqui a imagem deles não morrem nunca. E hoje nós temos aqui, quem é da minha época do chiclete ping-pong, quem é da minha época de bater bafo aí, quem já virou muita figurinha desse fera, nós estamos falando do craque, do zagueiraço Moser, Seleção brasileira, Flamengo, Benfica, Olympique de Marseille, também passou lá no último ano de carreira pelo Japão lá,
E o ex-patrão dele lá no Japão, o Zico, o nosso eterno galinho, falou: Ricardo, tem que fazer com o Moser. Aí não é um pedido, né? Ele manda aqui no Esporte Coleções. É sempre bom ter o galinho com a gente. Um beijão no coração dele. Ele que é um dos fãs nosso aqui. E sem mais delongas, eu vou colocar o nosso convidado e já vou falar para vocês. E eu vou perguntar para ele assim que eu colocar ele na tela. Qual é a nossa enquete hoje? A nossa enquete hoje está dizendo o seguinte: quantas figurinhas nós vamos mostrar para o nosso convidado? Que ele saiu na carreira dele, nos álbuns de figurinha. 17 figurinhas? 22 figurinhas? Ou 27 figurinhas? Vamos ver se ele conhece um pouco da história dele. Então vamos colocar aqui o nosso convidado, Craque Moser. Seja bem-vindo aqui ao Esporte Coleções. Prazer é todo meu, Ricardo. Você acabou de falar aí, quando o patrão liga, a gente não pode falar não, né? O homem tem moral com todo mundo, não tem jeito não. É o nosso ídolo, é o nosso amigo. E eu costumo chamar ele sempre de patrão, né? Patrão deu ordem, a gente tem que cumprir, né? Exatamente, Moser. Moser, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Pode ter certeza que para a gente é um prazer ter você aqui. E você tem noção da sua época de jogador? Você colecionava os álbuns que você saía? Você tinha as figurinhas? Fala um pouquinho da sua intimidade com os álbuns e figurinhas. Quer dizer, na verdade, eu como jogador, eu não colecionava não. Colecionava quando era guri, né? Quando tinha aí, quando eu ainda era garotinho ainda, aí brincava para pegar aqueles craques todos, né? Inclusive, no início da minha carreira, eu queria ser o Rivelino, né? Por causa da Copa do Mundo. Aí depois fui crescendo, fui me familiarizando com o nosso clube, o Mengão. Aí era do Zico, Geraldo, Adílio, né? Luizinho, grandes craques do passado. E eu jogava e colecionava e ficava chateado, porque a do Zico nunca que vinha, né? Então tu tinha que pegar aquelas repetidas, levar para a rua e jogar com as criançadas para ver se vinha o Zico, né? Mas o Zico era difícil pra caramba. Aí quando tinha alguém que tinha lá uma repetida do Zico que estava no meio da roda lá para jogar o bafo-bafo, aí tinha que apelar, né? Aí a gente metia a mão assim de vez em quando na boca, dava uma linguada na palma da mão e pumba! Aí lá vinha o Zico, aí completava o álbum. Excelente, muito bom. Eu vou fazer, então, eu tenho certeza que você vai chutar, mas dentro das minhas coleções aqui, eu comecei a ver o seu acervo, a sua história nos álbuns e figurinhas. Então, eu coloquei lá na enquete, né? O que você acha? A gente vai hoje navegar com 17, 22 ou 27 figurinhas aqui sobre a sua carreira? Eu navego com 17. Zagueiro não tem muita moral, não, né? O negócio só os habilidosos que vivem, pô, aí tá toda hora. Agora a zagueirada, digamos que eu navego no 17. 17. A galera tá votando aqui, vou botar uma parcial aqui, ó. 22 está ganhando. O Moser falando 17. Eu acho que o 22 é por causa da minha loucura. Boa. Então, eu vou colocar aqui na tela, vou trazer o primeiro álbum de figurinhas que o Moser saiu aqui na carreira, Flamengo, olha só. Opa, como eu tinha cabelo, hein, Ricardo? Você tinha muito cabelo, né? Muito cabelo. Olha só, Moser, eu estava vendo aqui, quando eu comecei a mexer nesse meu acervo. Isso é de que ano? Esse aí é de... Deixa eu ver. Eu não coloquei aqui, não me lembro. Acho que é de 85. 85? Não, antes. Antes, essa camisa é lá dos anos 80, no início de 80. Eu acho que é 80, deixa eu ver aqui. É 86. 86. Então já é mais tarde. Mais tarde. Você teve a sua carreira lá no Flamengo de 80 a 87, mas esse foi o primeiro álbum. Na verdade, você saiu em poucos álbuns do Flamengo. Então eu vou acertar, hein? Olha só o spoiler. E aí, eu tô vendo aqui que tem Zico e Sócrates nesse time. Foi quando o Flamengo contratou o Sócrates, depois teve o retorno do Zico, né?
Isso. E a estreia dessas duas feras foi frente ao Fluminense. Uau, foi um Fla-Flu. E curiosamente o Fluminense lançou uma musiquinha que o meio-campo do Flamengo era velho, né? E para azar dos tricolores, quem marcou foi eles dois. Sério? Caramba! Sério. Os dois marcaram no jogo. Ô, louco, falando de Zico e Sócrates, né? E eu falei, nossa, porque quando a gente vê Sócrates assim, a gente é acostumado a ver ele no Corinthians, né? Os álbuns assim. E aí, de cara, ver ele assim no Flamengo, eu falei, cara, o Flamengo realmente, né? Moser, Flamengo, Zico, Sócrates, né? Aí você vê Andrade. Time de respeito, né, Moser? Década de 80 e 90, não tem o que falar, né? E depois do falecido Magrão, jogava muita bola, né? Tanto jogava de frente como jogava de costa. Exatamente. Você jogou junto com ele na seleção também, né? Joguei, era companheiro de quarto dele. Que bacana. Né? Porque ele gostava muito de mim e eu nunca tive problema assim com as loucuras que o pessoal fazia. Então ele me convidava sempre para ser parceiro dele de quarto e aí estava sempre junto. Né? Eu tive a oportunidade no encerramento da carreira do irmão dele, do Raí, lá no Paris Saint-Germain, a convite do Raí, encontrá-lo e estávamos sempre juntos. E ele me adorava. Pô, eu tenho uma sorte danada, que as feras todas gostavam de mim, cara. Sensacional, muito bem. Então, galera, você que está entrando agora, olha só que bacana. Jovem Moser aqui, como ele falou, cabeludo. Vamos para o segundo álbum aqui. Olha só, esse álbum aqui, Moser, é um álbum que saiu agora em 2000, mais recente, né? E tem o Time dos Sonhos. Essa é uma votação, né? A votação dos jornalistas, né? E aí você tem aqui essa figurinha sua, ó, que bacana, aqui um desenho seu. Tá igual. Tá igualzinho, né? Tá igual. Fotocópia, né? Então tem alguém aí que tá assim, meio chumbado. Olha, você tem meu amigo Peixe aí tá meio... Tá, né? Olha que bacana, assim, essas figurinhas, desenhos, eu acho muito bacana isso. Gravado, né, o seu nome no Flamengo, né, Moser? Eu tenho um orgulho tremendo, né, de poder ter aprendido muita coisa com meus colegas, né. Na época que eu ainda estava no Sub-20, que hoje em dia é Sub-20, antigamente era Júnior, né, nós treinávamos, e eu nunca ia embora, eu ficava só observando os profissionais treinando depois, né? Então eu comecei a perceber a conduta que eles tinham com os torcedores, como eles lidavam com a imprensa, e na maneira como treinava, a dedicação, né? Então eles foram muito importantes na minha formação, no convívio daquela transição de subida, né, do júnior para o profissional, de ficar treinando sempre com o profissional e fazer alguns jogos que eram decisivos no júnior. Então, eu fui colhendo muita coisa boa, porque aquele grupo foi um grupo formado quase na totalidade em casa, né? Então, o Flamengo, naquele período, era uma família extraordinária, com pessoas de alto nível, não é? De compreensão, de ajuda, de coletivismo. Os nossos dirigentes eram fantásticos, os colegas eram formidáveis, eu tive muita ajuda do Adílio, tive uma instrução que o Zico, sem dar uma palavra, né, ele me mostrou como eu deveria ser, né, uma vez que eu já cansei de falar sobre isso, aquela universidade você nunca vai encontrar, né, na escola. Então, nós treinamos, eu tomei meu banho rapidinho e ia para casa. E quando eu estava saindo do vestiário, o Zico estava sozinho treinando, ao meio-dia, né? E eu fiquei olhando assim, eu fiquei com tanta vergonha do melhor jogador do Brasil estar ali treinando sozinho, né? Aperfeiçoando as batidas de falta que tantos jogos foram ganhos com a maestria e a dedicação e a finalização que ele tinha nessas cobranças de falta, sozinho ali treinando, e eu retornei para o vestiário, né? E tive que esperar ele treinar 1 hora,
depois do treino, sozinho, não tinha gandula para pegar a bola, não tinha goleiro, não tinha preparador, não tinha ninguém, era ele, a barreira e as bolas, e as camisas penduradas assim na gaveta, né? Sensacional. E eu ficava olhando assim do basculhante, e depois eu senti tanta vergonha, e aquilo ali para mim foi um aprendizado, que aí, a partir daquele dia, eu comecei sempre a fazer algo mais, né? Eu comecei a me dedicar mais nas bolas aéreas, comecei a me dedicar mais em dominar a bola, passar a bola, e isso eu tive muita ajuda do Júlio César. Eu tinha pouca resistência, né? Eu tinha muita explosão, muita velocidade, mas não tinha muita resistência. Então, uma vez eu conversando com o Adílio, eu falei assim, pô, compadre, você corre pra caramba, você não para, hein? Ele falou assim, você acha? Eu falei, claro, pô, você não se cansa, vai pra frente, vem pra trás, vai pra frente, vem pra trás, e quando começa a acelerar, ninguém te apanha, o que tu faz? Ele falou assim, vai amanhã lá em casa. Aí eu fui, né? Aí eu saí de Bangu, fui lá para o Leblon, aí encontrei com o Adílio na casa dele, aí ele me dá um short e um chinelo de dedo. Opa. Eu falei, vamos pra praia? Eu pensei logo, vou ver as cocotinhas, né? Isso. Naquele período. Quando eu cheguei lá, rapaz, nós fomos correndo do Leblon até o Arpoador, na areia fofa. Pô, eu fiquei irritado pra caramba, porque eu pensei que eu ia pegar sol, ia nadar, e ele pôs-me a correr. Aí a gente fazia 3 vezes na semana esse percurso assim. Ele falou assim, você não quer ter resistência? É aqui que eu ganhei resistência. Aí eu comecei a fazer com ele, e eu comecei a melhorar, e aí não tive mais problemas de câimbras, nem nada, porque eu comecei a me dedicar a fundo naquilo que eu via que dava resultado, né? E eu fui aprimorando essas coisas assim, com meus colegas, que eles iam me treinando também. A gente, às vezes, antes de começar treino, eu começava a perceber o Leandro, nós tínhamos um ponto de esquerda chamado Carlos Henrique, e ele era muito ligeiro e habilidoso. E o Leandro brincava sempre com ele antes do treino, apostava jantar, dizendo para ele que ele não conseguia cruzar uma bola com o Leandro. Então, o Luiz Henrique pegava a bola, ia no 1 contra 1, assim, para cima do Leandro, e eles ficavam treinando. Na verdade, eles treinavam além daquilo que era necessário fazer normalmente numa sessão de treino, né? E era uma alegria. Aquilo era brincadeira, mas automaticamente era um exercício de 1 contra 1 que nós fazíamos assim naquela de aperfeiçoar, né? Talvez sem a intenção de querer treinar mais, mas o que é certo é que aquilo trazia resultado, né? Perfeito. Esses exemplos, né, Moser, que você falou do Zico, do Adílio, né, e você vê que não tem mágica, né? É suor, é determinação. Justamente. Né, para que você realmente tenha êxito no que você quer fazer. Nada vai cair do colo, né? A bola não vai vir sozinha para você cabecear, fazer gol. Você tem que, né, se esforçar, né? Então você teve o exemplo de um líder, né? Que é o Zico, né? Então, não tem o que falar, né? Justamente, o futebol ele sofreu uma evolução grande, né? Óbvio que normalmente, 48 horas antes de uma partida, você tem que baixar o ritmo, né, de aceleração, de agressividade, para poder recuperar, para poder no jogo estar em plena forma, mas o resto da semana você tem que trabalhar firme. Claro. Tem que expandir esse pulmão, né, para poder você durar 90 minutos numa pressão constante, exato, que não é fácil. numa atividade constante, né, para poder desempenhar uma qualidade exuberante durante aqueles jogadores do passado faziam, né? Por exemplo, eu nunca vi meus colegas jogarem mal, né? Eu nunca vi fase ruim em nenhum deles, né? E nós jogávamos um ano inteiro da mesma forma, da mesma maneira. É óbvio que de vez em quando nós tínhamos dificuldade para vencer, porque a qualidade dos nossos adversários também era exuberante, né? Se você já é mais antigo, sabe, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Vasco, tinham grandes times. Quando nós íamos jogar contra o Guarani, tinha grandes jogadores, o Careca, Wilson Tadei, tinha o Júlio César, zagueiro. Então tinha grandes jogadores nas equipes depois, né?
de meio de tabela que criavam grandes dificuldades, né? Então você tinha que estar na ponta do casco para vencer mesmo, né? Concordo. Não tinha economia, né? A gente não tinha economia, né? E também naquele período a gente não podia dar brecha, né? Porque se você desse brecha, nunca mais voltava. Exatamente. Era mais equilibrado, né? Como você mencionou, você tinha uma Ponte Preta, um Guarani, times, né? Que tinha jogadores assim fantásticos. Agora, vamos para o terceiro álbum aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Na verdade, Moser, o que eu fiz? Eu vou ser bem sincero. A sua história no campeonato português em Portugal é enorme. E eu fui selecionando primeiramente aqui as capas dos álbuns que você saiu, para você e a galera de casa saber, ó, que a gente tem 5 primeiros álbuns aqui que você saiu de 87, 88, mais aqui, ó, 88 e 89. Olha que bacana, são os álbuns. Não sei se você tem conhecimento que você saiu nesses álbuns, mas não, já estou te mostrando. Não, Ricardo, eu nunca tive, sabe por causa de quê? A minha preocupação era realmente outra, não desmerecendo os álbuns, né? Mas eu passava a semana inteira vendo. Nós tínhamos aqueles videocassete, aquelas fitas, né? E eu passava a semana inteira vendo os jogos, né, da equipe que eu ia jogar no final de semana, que era para mim não ser surpreendido, né? Então eu não tinha, eu colecionei muito álbum quando era garoto, né? Mas depois que eu virei profissional, a minha preocupação passou a ser outra, né? Passou a ter uma maior informação do meu adversário, dos atacantes, dos jogadores que estavam no meio-campo, como é que eles se projetavam, como gostavam de receber bola, para onde viravam. Então, a minha preocupação durante a semana era esta, sabe? De observar o máximo possível para mim poder estar ciente daquilo que poderia ocorrer dentro do jogo para mim não ser surpreendido, né? Perfeito. Então, você não tinha ciência desses álbuns que você saiu lá em Portugal? Não tive. Então, eu vou colocar aqui, a galera está pedindo aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esses 5 primeiros álbuns aqui, 87, 88, 88, 89. Então, agora eu vou mostrar as figurinhas do nosso convidado. Olha só, para ele rever, né, essas imagens. Não sei se você tinha nesse conhecimento. Não, de vez em quando, porque os torcedores do Benfica também, eles de vez em quando eles mandam umas coisinhas para mim. E eu não sabia. Algumas aqui eu consigo perceber que são de álbum, né? Mas outras não. Eu pensava até que fosse de fotógrafos. Não, né, exatamente. Então, tudo o que eu te mostrei são bonitas, são bonitas, cara. Bem interessante. Agora, me fala uma coisa. Você sai de uma seleção que é o Flamengo, sai da América do Sul e vai para a Europa. Como é que foi essa transição? Como foi esse convite para você sair do Flamengo e ir para o Benfica, Moser? Bom, na verdade, essa história ela foi assim, um bocado meia de esperteza de um empresário que hoje em dia já não está entre nós, que é o Manuel Barbosa, que visitava muito aqui o Brasil, né? Perfeito. Porque o Flamengo ele vai fazer um jogo amistoso na França, que era contra o Futebol Clube do Porto, né? Onde o Futebol Clube do Porto estava lançando um jogador que se chamava Paulo Futre, e Barros, né, um pequenininho que jogou na Juventus, um centroavante, né, Rui Barros. Então, nós fomos fazer esse jogo lá para os imigrantes portugueses, que na França tem muito, né? Então, no final da partida, o nome do treinador era Arthur Jorge, o presidente, seu Pinto da Costa. Então, eles me abordaram no final da partida, no campo, assim, começaram a andar do meu lado, e me fizeram o convite para jogar no Futebol Clube do Porto. E eu, educadamente, falei, muito obrigado, tudo bem. E ele virou para mim e falou assim, eu vou enviar um emissário para falar com você no Brasil. Mas eu nunca pensei em sair do Flamengo, né? Eu com 26 anos para 27 anos já, né? Eu não pensava em sair do Flamengo. E aí, aquilo passou. E um belo dia, a gente no Rio de Janeiro, o telefone me toca e era um senhor português. Aí marcou de um encontro comigo ali em Copacabana, no Copacabana Palace, e eu fui encontrar com ele. Aí, quando eu cheguei lá, ele disse que ele era um emissário português que vinha me contratar.
Aí eu pensei assim, caramba, os caras mandaram mesmo aqui um camarada aqui. E eu conversando com ele, batendo papo, ele me põe um pré-contrato na mesa. Aí eu olhei para a folha assim, a folha era vermelha e branca. Aí eu falei assim, mas eu acho que não é esse clube não. O outro clube tinha cores diferentes. Ele falou assim, não, é este. Este clube é que é bom. Este clube é igual o teu, é o clube da massa, é do Eusébio, conhece Eusébio? Pô, naquela altura a gente não tinha muita visão, né, do futebol português, né? Só o Mundial de 63 e tal. Aí eu falei, sei quem é. Você também conhece o Alves, um que joga com a luva preta? Aí eu falei, já vi umas imagens. Humberto Coelho, o jogador que você vai entrar no lugar dele, que ele vai parar. E eu falei, eu fiquei, não é assim, mas não tinha muita visão, né? Ele falou assim, vou te falar uma coisa. Você vai para lá, você não vai sentir diferença nenhuma, porque o clube é igual ao seu, é um clube de torcida, é o clube do povo, você vai estar em casa e o pessoal está doido te esperando, porque eles sabem que você vai para lá. E eu olhei assim para o contrato, eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, é melhor um pássaro na mão do que dois a voar, né, cara? Aí eu falei, onde é que eu assino? Aí ele me deu lá, aí ele disse qual seria o valor do contrato, eu falei, onde é que eu assino? Ele é aqui, aí eu meti a assinatura e ele falou assim, você tem uma semana para ajeitar seus documentos, porque as coisas já estão tudo acertadas com o Flamengo. Eu falei, já? Ele falou assim, já. E já mesmo? Já estava, porque nós fizemos uma digressão para jogar, não, nem foi digressão, foi o Campeonato Brasileiro, fomos jogar em Recife. E aí me deram a notícia que eles tinham me negociado, só bastava eu dizer o sim ou não. Então e aí, rapaz, eu fiquei assim meio... Não vou dizer para você que fiquei magoado, mas levei assim um baque, né? Que eu nunca pensei em sair do Flamengo. Mas aí os dirigentes falaram assim, Moze, está na hora de você ir. Você já vai fazer 27 anos, se você não sair agora para poder fazer um pé de meia, você nunca mais vai conseguir. E você já deu tudo aquilo que tinha que dar para a gente. Nós estamos orgulhosos, aproveite essa oportunidade que você merece. Aí eu falei, tá bom. Aí foi assim, aí acabei indo, e quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido, e na primeira partida, o estádio era enorme, né? O estádio tinha 120 mil pessoas, o estádio da Luz antigo, e no primeiro jogo amistoso, que é para a apresentação da equipe nova, o estádio estava lotado, aí eu falei, caramba, eu estou em casa. Era uma torcida vibrante, né? A torcida do Benfica é maravilhosa, cara. Eles são assim como os flamenguistas, sabe? Torcedores fervorosos, apaixonados. E depois eles têm muito respeito aos grandes jogadores, né? E eu também, eu acho que na carreira nós devemos ter muita sorte nos clubes que caímos, com as equipes que jogamos, né? E eu sempre fui grato a Deus pelo fato de eu pertencer a clubes e equipes que eram mesmo muito boas, sabe? Quando eu cheguei no Benfica, a equipe do Benfica ela era dominante no campeonato nacional, né? E já tinha sido campeão europeu também no passado, mas ela era uma equipe dominante, com grandes jogadores portugueses que jogavam na seleção portuguesa, aonde também a sorte ela me acompanhou, né? Eu saí de um grande time e quando eu cheguei lá também encontrei um grande time, né? Então as coisas foram uma adaptação fácil, porque a minha filosofia de jogo, o meu comportamento de jogo, ele se adaptou bem dentro do futebol europeu, né? Porque me parece que as minhas características ela era mais europeia do que propriamente brasileira, né? Eu não tinha problema de sacrifício, eu não tinha problema em dar carrinho, eu não tinha problema em jogo aéreo, eu não tinha problema em velocidade, então era campo seco, era campo molhado, eu não tinha problema nenhum, eu não me aborrecia com nada, porque eu adotei a minha chuteira de tarraxa, então quando eu cheguei na Europa era uma moleza, pô, os campos todos pesados, chovia demais, então para mim foi uma adaptação ótima, eu fui acarinhado pela torcida, meus colegas também me ajudaram muito, e a vida lá correu super bem como correu aqui. Muito bem, então nós vimos aqui as cinco primeiras figurinhas, agora eu vou mostrar mais aqui do Benfica, olha só
até desenho. Olha que bacana essas figurinhas aqui. Cara. Pô, maneiríssimo, cara. Olha, o povo português, né? A cultura portuguesa, eles são muito, eles gostam muito de álbuns e figurinhas, principalmente na década de 80 e 90. Então, a gente percebe que perto do Brasil, aqui nessa época, eles produziam mais conteúdos do que nós aqui no Brasil. Então, olha só como é vasto aqui o material. Bastante. São bacanas, são fotos bonitas, cara. São bem interessantes, são muito boas mesmo, olha só. E é legal a gente mostrar para o craque, né? Principalmente quando você não tem ciência, né? Bacana, cara. Pô, depois, se você puder fazer umas fotografias e me enviar para me guardar, eu agradeço, cara. Pô, maneiríssimo. Olha que interessante. Então, aqui foi a primeira passagem aqui do Moser, galera, só para vocês entenderem aqui. Estão pedindo voltar aqui. Olha só, aqui foi as primeiras aqui. E agora mais essas aqui da passagem do Moser pelo Benfica. Olha que essa é no primeiro ano, que essa camisa é do primeiro ano que eu cheguei lá. Do primeiro ano, né? Exato. Olha só que bacana. Então, figurinhas duplas, figurinhas desenhos. Olha que por isso que o patrão falou, Ricardo, eu vou sugerir algumas pessoas, eu quero que você faça o que você fez comigo, eu quero que você mostre para uma galera. Eu falei, patrão, você que manda aí. E é realmente esse tipo de conteúdo que a gente não vê, né? A gente não... Ricardo, você sabe que eu fui no programa com ele, gravar com ele, né? Tu sabe que eu fiquei meio tímido, cara. lado do Zico. Pô, impressionante, né? Cara. A gente não fica à vontade perto do patrão, né, cara? Não fica, não. Olha que isso ainda vem de você, que também... Ô Moser, você é uma lenda do futebol, você tem história do futebol brasileiro e europeu. Você falar que você se sente assim com o Zico, né? Então, você, como a gente vê o tamanho do Zico, né, no futebol, né? A dimensão que é o Zico, né? Eu costumo dizer, às vezes, Ricardo, me perguntam, né, qual foi a melhor equipe que eu joguei e qual foi o jogador melhor que eu vi jogar na minha vida, né? Eu por força de viver fora também, de ter um pensamento um pouco diferente, de ver o futebol de forma diferente, eu sempre disse que o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida foi o Zico, né? Porque acho que um jogador de futebol, para ele ter o rótulo, né, de ídolo, de melhor jogador, ele tem que ter muita coisa, sabe, que é associada não somente ao talento, né? Eu acho que o Zico, ele reúne muitas qualidades, sabe? Ele reúne um profissionalismo exemplar, ele reúne uma amizade tamanha de irmão, ele é defensor do grupo, ele é um excelente pai de família, um excelente avô. Eu vou te falar uma coisa, esse homem é fora do comum, então, às vezes eu até me emociono quando eu começo a falar dele, né? Eu imagino. Não, e não tem como, né? Realmente, eu conheci ele através do programa e a gente vira fã, né? A simplicidade dele, né? Nossa, ganha, cativa. Você fala, não é possível. Como você fala que você fica tímido do lado do Zico, às vezes fala, não, eu tenho esse contato, né? O Zico me atende, me chama pelo nome, participa do programa, indica jogadores, fala, não é possível, é o Zico mesmo que faz isso, porque não precisa, né? O cara tem tanta responsabilidade, né? Ele tem tantos compromissos, né? Mas ele carinhosamente ele consegue dar atenção a todos nós. Assim, um beijão aí pro Zico aí por ter nos colocado nessa conexão hoje. Justamente. Mas a resenha com o Zico, a homenagem do Zico já passou. Hoje você é o nosso homenageado, Moser. Então, mas a gente homenageia sempre o homem que ele merece, não tem como, não tem como. Vamos dar mais um giro aqui na sua carreira. Olha só. Aí, Olympique de Marseille. Olha que bacana as figurinhas do Olympique. Você vira essas aí essas duas da ponta é na chegada, em 89. Na chegada, 89. Você sai do... Aí a mesma pergunta, né? Você, ídolo, uma excelente passagem pelo Benfica, e aí vai para o futebol francês. Como é que foi também essa transição? Quando eu fui para o Benfica, eu tinha contrato de 3 anos, né? Tá. No meio do segundo ano, o mesmo empresário que me levou para lá, ele veio com a proposta do Olympique de Marselha, né, dizendo que o presidente queria que eu fosse jogar no Olympique de Marselha. E eu
fiquei pensando, enfim, aí eu falei, pô, mas eu tenho contrato de 3 anos. Ele falou assim, mas olha, faz conta dos teus 3 anos. Vamos lá fazer conta. Aí depois ele falou assim, e você vai para lá, vai ter 3 anos de contrato e ele vai te dar esse valor. Aí eu fiquei assim, olhando, eu falei, caramba, eu tô com 29 anos, pode ser meu último contrato, não sei, a gente nunca sabe, né? Exato. E aí eu fui falar com o meu presidente. Eu virei, abordei meu presidente e falei, olha, presidente, queria conversar com o senhor, aconteceu isso, isso e isso, me chegou essa proposta, eu queria conversar para ver se o senhor tem condições de pelo menos chegar aqui um pouco perto, tal, para mim continuar aqui. Aí ele virou e falou assim, moço, eu não tenho condições. E eu acho até que você deve ir. Olha. Porque as coisas estão difíceis aqui e eu não sei como é que vai ser financeiramente para a gente manter assim o grupo com condições, tal. Eu acho que você deve aproveitar. Aí eu falei, Ele falou assim, Eu falei, tá bom, ok. Então, aí passou. E o empresário sempre ali falando. Aí eu virei para ele e falei assim, então pode dizer ao presidente que eu vou no final desse ano. E aí, quando foi no final do 2º ano, eu fui transferido para o Olympique de Marselha, né? Olha que bacana. E da mesma forma, não sei se você conhece a história de Marselha, né, em relação ao país, né? Sim, sim. O Marseillais é muito fervoroso, né? O Marseillais tem aquela não fomos nós que libertamos a França, né? Isso, então, isso. Eu ia para um clube assim que... Era a minha cara, né? Raça pura, casa, né? Aí, quando eu cheguei lá, foi uma festa danada, porque o presidente, ele era muito dinâmico, né? O falecido Bernard Tapie, muito dinâmico, jovem, né? Muito inteligente, né? Então, estava formando uma equipe extraordinária. Já tinham ganho, salvo o erro, 2 anos consecutivos, né? E fez uma equipe só de jogadores de seleção. Né? Ele tinha no plantel de franceses, tinha 15 jogadores que pertenciam à seleção francesa, entre titulares e reserva. E depois contratou a mim, que na época eu jogava na seleção, né? Contratou Abedi Pelé de Gana. Abedi Pelé de Gana, lembro. Trevor Steven da Escócia. O treinador atual também, né? Dragan Pixi, que é treinador da seleção da Iugoslávia, né? Isso. Contratou esse também e contratou Chris Waddle, que era um inglês da seleção da Inglaterra. Perfeito. E depois foi buscar o Cantona também. Né? O Eric Cantona jogou com você? Jogou no primeiro ano comigo. Então aquele time era Enzo Francescoli, o uruguaio. Então nós tínhamos, Napoli, né? Então nós tínhamos um time que era ruim para chuchu, né? Aí vocês foram bicampeões, né? Nós fomos tricampeão. Olha, 3 ainda. Aí eu olhei para a cara daquele pessoal todo, eu falei, rapaz, vai ser ruim desse time perder, né? Ruim, né? Só tinha jogador de seleção, né? Então eu tive, ao longo da minha carreira inteira, essa sorte, né, de ser transferido para clubes que os elencos eram elencos muito fortes, né, muito superior aos outros, né? Isso ajuda também, né? E Marselha foi uma coisa fora do comum, que além da equipe ser boa, eu tive uma proteção divina fora do comum, porque às vezes eu dava com cada agulhada para frente e saía um passe, pegava um colega meu sozinho, o pessoal achava que eu tinha uma visão de jogo tremenda, cara, e eu deixava, pronto, olha, deixa lá, né, deixa eles acreditarem nisso, né, porque quando eu saía do jogo, o pessoal falava para mim, pô, tu tem uma visão de jogo, eu falava,
Mas mal ele sabia que eu metia a agulhada na bola para onde o nariz estava direcionado. Então, e ela pegava às vezes mal e pegava um colega meu sozinho, mas aí eles falavam que era visão de jogo, eu deixava, pronto. Então, interprete como quiser, né? Se é visão de quem jogo. Quem manda é quem tá vendo, né? Sensacional. Eu não vou tirar a alegria do pessoal, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Já que eles estavam achando que eu tinha uma visão de jogo tremenda, eu deixava eles acharem, pronto. Com certeza. O Anderson Ninho aqui, quero dar uma boa noite para a galera que está mandando mensagem. Ele faz a seguinte pergunta aqui. Moser, ganhou aquela Champions com o gol do Boli? Do Boli não, já tinha retornado para o Benfica. Tinha retornado. Já tinha. Então foi porque houve assim, uma situação no meio lá do terceiro ano que me fez retornar ao Benfica. A pergunta que eu ia fazer agora, a gente saindo aí, tricampeão francês, o presidente que falou que não tinha dinheiro, que você podia ir embora, te chama de volta? Conta pra gente. Me chama de volta. Ao fim de 3 anos ele me chamou de volta, na verdade. Como é que foi isso? Porque eu estava assim, naquela de prolongar o contrato no Olympique de Marselha, né? Perfeito. Porque tinha mais 1 ano de opção. E aí eu fui falar com o presidente para ver se ele me prolongava mais 3 anos. Perfeito. E ele virou para mim e disse assim, não, prolongar mais 3 anos eu não vou prolongar, você vai fazer mais 1 ano e você vai trabalhar comigo na Adidas, porque ele tinha comprado a Adidas. Perfeito. Mas eu não queria deixar de jogar bola ainda, eu queria continuar jogando. Perfeito. Né? E entretanto, tinha um grande amigo meu que eu pedi para ele falar com o presidente para dizer se havia possibilidade de eu retornar. E aí ele foi falar com o presidente do Benfica na época, que era o mesmo ainda, e ele perguntou quantos anos eu queria. Olha. E eu falei assim, tá brincando? Quantos anos? Ele falou assim, ele perguntou logo quantos anos que eu quero. Aí eu falei, pô, uns 2. Ele falou assim, não, Moser, fala 3. Sensacional. Aí eu falei, tá bom, então vai lá, fala 3. Aí ele falou pra mim, quanto é que tu quer ganhar? Eu falei, quanto é que ele pode dar? Vê lá quanto é que ele pode dar. Então ele chegou lá num acordo legal, que era melhor do que o contrato que eu tinha anteriormente. E aí eu retornei no final de 3 anos. Olha só, aí você retorna. E aí tem os novos álbuns e figurinhas. Olha só as capas dos álbuns do campeonato português aqui. Tem esses, tem mais esses aqui. Olha que bacana, ó, ídolos do futebol 94, 95. Super campeões 94, 95. Voltando aqui, ó, troféu 93, 94. A bola 92, 93. Olha que bacana esses álbuns aqui, os campeões. E claro, agora eu vou mostrar as figurinhas do retorno do Moser. Olha só o retorno do Moser aí no campeonato português, no Benfica. Aí mais cascudo. Cabelo já mais alinhadinho. Mais a senhor, né? Mais experiente, mais xerifão, né, Moser? Olha que bacana essas figurinhas, ó, desenhada também, meia desenho com a sua cara em cima. Tem ali uma caricaturazinha ali, aí depois tem no meio do símbolo do clube. Exato, olha que bacana. Muito bacana. Pô, isso é um orgulho tremendo, cara. E tem mais aqui, vamos pôr mais aqui, Benfica. Olha aqui, mais aqui. Figurinhas aqui do Moser. Que bacana, Moser, a sua história aqui no Benfica. Pô, rapaz, são bastante. Bastante. Eu acho que... Será, galera, que já passaram de 17? Estão perguntando aqui. Daqui a pouco eu vou passar para vocês a contagem. Eu estou desconfiado que vai passar, hein? Eu acho que vamos surpreender o Moser. Você que está chegando agora, galera, que está dando o seu like, nós temos aí nossa enquete aí no YouTube. Quantas figurinhas nós estamos mostrando aqui para o nosso homenageado de hoje? 17? 22 ou 27? 22 figurinhas com 62. Eu acho que eu vou pular. Posso pular, não? Pode, você é homenageado, você pode tudo. Eu acho que eu vou pular para 22, hein? 22, muito bem. Olha, gente, então do 17 eu acho que já passou muito tempo, porque só a sua história aqui no Benfica, no campeonato português, você viu que o acervo é muito grande, né? Não tem ninguém aí para me dar uma soprada no ouvido, não, caramba? Pô. O pessoal está fazendo contagem aqui, está passando aqui, até falou, passa devagar que eu quero ver, estou contando aqui para saber quantas figurinhas aqui a gente já passou. Então, a gente está passando aqui para vocês, campeonato português. Aí você volta para o campeonato
Português, de 92 a 95. E eu já vou meio que encurtando. Como foi seus últimos jogos? Como foi com a torcida? Você meio que parando de jogar no futebol português para ir lá para o Japão. Como é que foi esse relacionamento com a torcida? Ao fim do último ano, quer dizer, na verdade, quando eu retornei, o treinador era Tomislav Ivic, que já faleceu, né? Aí, no início da temporada, nós não fomos bem, e aí o clube o dispensou e contratou o Arthur Jorge, o tal treinador que era do Porto na época. Perfeito. Que eles me convidaram. E aí começamos a jogar, as coisas foram melhorando e tal. E no último ano, ele me chama para conversar e fala assim para mim assim: ô moço, tem que me ajudar a treinar esses caras. E eu falei assim: pô, mas eu já ajudo, mestre. Pô, todo dia tô treinando. Ele: não é assim não, cara, tá comigo, caramba. E eu pensei assim, eu falei: caramba, último ano, o homem me dá um toque desse. O homem me dá um toque desse para mim participar na comissão técnica. Eu pensei, né? Exato. Eu imaginei que fosse isso, né, cara? Aí o que acontece? Até engraçado. Aí no dia seguinte, né, para ele não passar muito, eu fui direto na sala dele para falar com ele que aceitava. Aí bati na porta, ele: quem é? Aí eu falei: sou eu, moça. Aí ele: entra. Aí eu entrei. Aí ele: bom dia. Eu falei: bom dia. O que você quer? Eu falei: não, senhor Arthur Jorge, sobre aquela conversa de ontem. Aí ele: que conversa? Aí já me desarmou. Pô, eu cheguei cheio de estrela de tarraxa, ele, já tinha uma maior do que a minha. Aí eu falei: não. Aí eu fiquei assim meio indeciso, né, cara? Fiquei meio chocado, assim, né? De um dia para o outro. Eu chego para conversar com ele sobre o assunto. Ele diz: que assunto? Aí eu falei: caramba. Aí eu virei para ele e falei assim: não, porque ontem o senhor me chamou para conversar e disse que que eu achava de estar junto com o senhor para treinar o pessoal. Ele falou assim: mas eu não estou pensando nisso agora, não. Aí eu falei: sério? Tá bom, beleza, tal. Aí eu falei: bom, já estava com 35 anos, né? Perfeito. Aí eu falei: vou jogar mais esse ano aqui e depois vou encerrar a carreira, porque na minha trajetória, eu sempre imaginei encerrar a carreira ainda em condições. Perfeito. Né? Encerrar com uma boa imagem, né? Porque às vezes eu via ex-colegas ainda prolongando, e a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai perdendo velocidade, né? Claro. E depois, com os problemas que eu tinha no joelho, também dificultava muito. Claro. Era assim, uma questão de ter sempre que estar fazendo musculação, e depois de velho a musculatura não é a mesma. Perfeito. Não é como é hoje em dia no futebol. Hoje em dia no futebol você tem muito auxílio, né, a nível de suplementos, que mantém as pessoas com boa capacidade muscular, né, de recuperação. No passado não tinha nada disso, né? Então era muito assim pesado para você estar fazendo musculação, e depois tu não via evolução na musculatura, ela nunca inchava como era com uns 23 anos, 24 anos. Então começou a ficar mais cansativo. E, na verdade, a velocidade também já não era a mesma, e eu resolvi, no final daquele ano, encerrar a carreira, né? E quando chegou no final do campeonato, eu aposentei a chuteira, né? Aí não falei nada para ninguém, aí terminava o contrato, e eu agradeci o presidente na altura e encerrei minha carreira, né? Que coisa. E aí agora eu queria... Falamos de clubes, eu queria falar de seleção brasileira. Obviamente não tem como não mostrar algum acervo para você, a história na seleção brasileira, tantos craques que você jogou. 86, você não jogou a Copa, certo? Não joguei, machuquei uma semana antes. Uma semana antes, mas você saiu nos álbuns de 86, ficou Sim. gravado. Olha só, queria mostrar aqui
para você a figurinha. Ô Moser, para tirar essa figurinha. Essa eu tenho conhecimento, conhecimento. Essa aqui, olha, quanta cara eu peguei para mascando aqueles ping-pong para pegar a figurinha do Moser, do Zico. Meu amigo, essa geração aqui, a gente sofreu com dentista, viu? E essa figurinha que está aqui na lateral, tem duas na lateral, né? Isso. Maiores, né? Isso. A de baixo, ela entrou num filme alemão, né, como um terrorista. Sério? Eu não sabia disso? Também tinha do Sócrates também. É mesmo? Você numa série alemã. Você tá brincando. Me mostraram depois que ela estava naqueles quadros da polícia, né, dos terroristas. E eles tinham desconfiança que eu era um terrorista também, com essa cara aí também, né? Sensacional, essa eu não sabia. Um terrorista, eu acho que argelino, tunisino, uma coisa assim do gênero. Cara, sensacional. Aí andava investigando, aí tinha a minha, aí tinha a do Sócrates também, tinha de outros jogadores também. Olha, que legal, obrigado por compartilhar isso daí, foi sensacional. Foi engraçado. Aqui, é uma seleção dos sonhos, né, que infelizmente não ganhou a Copa. E tô vendo aqui de zagueiros aqui, o Oscar aqui com você também. Fala um pouquinho desse Oscar aí. Jogava porque bola, na verdade, o Luizinho ele não estava. Isso. O Luizinho não estava em 86, né? Tava o Oscar, Edinho, eu e o Júlio César. E o Júlio César da Juventus, né? Isso mesmo. Cara, então o que acontece? Os titulares eram o Oscar e o Edinho, né? Oscar e Edinho. O titular. E os reservas era eu e o Júlio César, né? Que, por sinal, a gente fazia uma dupla espetacular, né? O Júlio César é espetacular, né? Como zagueiro, né? Pô, forte pra caramba, rápido, bom pra chuchu, né? Então, a gente... o pessoal, o Oscar e o Edinho, eles já passavam de 30 anos, né? E já passava de... E o Oscar jogava bem mesmo, esse zagueiro? Jogava. Ele já não estava mais com aquela velocidade do passado, né? Sim. O pessoal já estava já com 30 e tal, né? Então, eu e o Julião, a gente estava com 26 anos, né? Então, a gente estava no auge. E a gente estava no mesmo quarto, lá na Toca da Raposa, e a gente falava, e a gente conversava à noite, né? Falei, Julião, tem que soltar o caramba aí, porque vai acabar dando pra gente, cara, porque no México tem altitude, né? E o Tele, como é um camarada assim meio sistemático, ele pode pensar nesse problema aí da altitude, do pessoal mais antigo, porque eles vão perder velocidade, e a gente aqui pode ter sorte, então vamos soltar o caneco aqui no treino, vai que ele muda tudo aí. Então a gente começou a trabalhar muito forte, eu e o Julião, né? Que interessante. Que, na verdade, quando nós chegamos no México, por uma semana, ele chama... Primeiro o Julião pegou a posição do Oscar, né? E depois eu ia pegar do Edinho. Porque o Tele falou que o primeiro jogo ele ia começar comigo e com o Júlio César. Olha! E aí, rapaz... Precisava de uma zaga mais jovem, né? Mais jovem, né? O jogo na altitude. Então, a gente conseguiu pegar a posição, na verdade, né? Perfeito. Sendo que uma semana antes, com aquela minha fobia de trabalhar, num treino que nós fizemos, o treino terminou, e nós treinávamos fora do alojamento que nós estávamos, né? Íamos treinar num campo fora, e quando eu estava sentado no ônibus esperando, porque o professor Valdir Moraes, que era o treinador de goleiro do Palmeiras, que era da seleção na época, estava trabalhando com o Leão, com o Paulo Vitor, né? E com o Carlos, cruzamento, e eles saíam do gol para buscar a bola. E eu sempre gostei assim de fazer algo mais. E aí saí do ônibus e perguntei se eu poderia fazer uma sombra para ajudar os goleiros a saírem do gol com uma referência ali. Aí fui, aí ele falou, pô, moço, obrigado e tal. Aí eu fiquei lá. Ele cruzava a bola e eu saltava na frente dos goleiros, né? Para eles saírem para tentar buscar a bola no mais alto possível, né? Perfeito. Porque eu soltava muito. Naquela época eu estava buscando bola a 2,70 de altura. Uau. Eu e o Júlio César. Né, por causa do trabalho lá do Tim, né? Porque o Tim,
o preparador físico era brabo. E a gente metia lá uns coletes lá com 6 quilos, saltava atrás da bola lá na forca, então a gente depois tirava o colete e voava, né? Claro, então, sensacional. eu fiquei ali nesse trabalho ali e teve um salto que eu fiz e caí dentro do buraco, e o joelho rodou. O joelho rodou, aí eu senti uma dor danada, mas já era o joelho que eu sempre tive problema. O mesmo. Aí não disse nada para ninguém, fui para o ônibus, eu perguntei ao seu Moraes se estava bom. Tá bom, seu Moraes? Ele falou assim, moço, obrigado. Tal. Eles ficaram ali mais ou menos meia hora depois, e depois fomos para o alojamento, lá onde nós estávamos sediados, e eu sabia que meu joelho ia inchar, porque sempre inchava quando acontecia isso. Aí no dia seguinte, quando eu acordo, o joelho estava assim, ó, uma bola. E eu não falei nada para ninguém, com medo, né, de ser cortado, não falei nada. Aí estava rezando para dar um milagre qualquer e eu acordar bem, mas não foi atendido. Aí fui operar nos Estados Unidos. A CBF teve a gentileza de me convidar para mim permanecer na seleção, para ver a Copa do Mundo lá junto com o pessoal. Bacana. E eu fiquei na concentração, juntamente com a equipe toda, e aí também fazia a recuperação junto com o Zico, né? Porque o Zico também estava com problema no joelho na época. Então eu estava sempre ali com o Zico e via os jogos lá em loco, que para mim foi legal demais, embora o que não foi legal gostaria... foi aquela bola ir para os pênaltis, aquela bola bater na trave nas costas do Carlos e eliminar o Brasil contra a França. né? Mas essas coisas acontecem, ela faz parte do jogo, né? Eu acho que a gente fez o que tinha que fazer, infelizmente... Que jogo, né, Moser? Que jogo, né? Infelizmente as coisas às vezes não correm como está todo mundo esperando, né? Porque na verdade nós tínhamos uma seleção fantástica, né? E acabamos sendo eliminados por os franceses ainda por cima, né? Aonde depois eu fui parar, né? Exatamente, pois você olha a ironia do destino, né? Pois falando dessa galera aí, e como nós estamos falando de homenagem, tem um zagueiro aqui que mandou uma mensagem para você, vamos ver. Grande Moser, muito tempo... Ih, rapaz, olha aí, olha o capitão aí, olha o capitão, rapaz. A lembrança é sempre a mesma, né? A consideração também é sempre a mesma, né? Gostaria de mandar um grande abraço para você, parabenizá-lo e cumprimentá-lo, né, por ano de 2023, que tenha bastante saúde e mais sucesso ainda. Você que foi um vencedor, um especialista na quarta zaga, praticamente um zagueiro completo, né? Bom nas bolas altas, na velocidade, na colocação, na técnica, no passe, ou seja, comandava tudo bem ali no setor defensivo. E admirava muito, né, a sua forma de jogar. Depois nós nos separamos, você foi para Portugal, foi seguir a sua carreira, eu a minha, mas a nossa amizade, estou sempre relembrando bons momentos que tivemos juntos. E guardo você como um cara bacana dentro do meu coração. Tá? Um forte abraço e, mais uma vez, um feliz 2023 para você e toda a família. Um abraço. Muito bem, então é isso aí. Que honra, caramba, que honra. Pô, que bacana. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Pô, vindo do capitão da seleção brasileira, é um orgulho tremendo, né? Que legal, que bom que você gostou da passagem aqui. Nosso Oscar, um beijo, ele que foi também... Um grande beijão também, desejo para ele também, e agradeço as palavras, desejo para ele muita saúde, muita bênção de Deus para ele, para a família, para os amigos, e que o ano dele também seja maravilhoso e vencedor como ele sempre foi. Muito bem. Então, vamos agora para a Copa de 90, o álbum. Claro, aí vamos falar. 86, infelizmente não deu. 90, mais uma convocação. Aí não é mais Tele Santana, é Sebastião Lazzaroni. Fala como é que foi Copa de 90. Essa Copa de 90, como todas as outras, nós tínhamos um elenco com capacidade suficiente, e nós acreditávamos nisso, que poderíamos ser campeões do mundo, né? Perfeito.
na nossa perspectiva, não só na minha, como dos meus colegas também, a gente analisando todas as seleções com todo respeito, mas eu acho que a nossa seleção era muito superior, né? E estávamos desenvolvendo bem. Nós estávamos jogando com grande facilidade, embora eu, particularmente, achava que nós poderíamos ter jogado de forma diferente, né? Porque na época o Lazzaroni utilizou 3 centrais, 2 laterais, 2 cabeças de área. Na primeira partida tudo bem, mas na segunda partida a gente já poderia ter jogado de forma tradicional do passado, né? Com 2 zagueiros só, com cabeça de área e 2 médios mais ofensivos para poder criarem mais, porque desde o primeiro jogo que a gente viu que os nossos adversários iam jogar sempre num bloco mais baixo, falando na linguagem mais moderna, né? Perfeito. Num bloco baixo, iam jogar por uma bola de contra-ataque. E a gente, com muita gente ali a nível mais de propensão defensiva, no caso, tínhamos 3 centrais, 2 laterais e 2 cabeças de área, que era o Alemão e o Dunga, né? A gente tinha pouca gente para criar, para municiar, Exato. né, os nossos atacantes, mas mesmo assim a gente ainda ia criando e ia vencendo. Quer dizer, na minha perspectiva, eu achava que nós deveríamos voltar a nossa tradição em jogar em 4-3-3, né? Porque tínhamos jogadores habilidosos no meio, mas quem manda é o nosso treinador e a gente tem que cumprir, né? Claro. Então fomos indo. Eu recebi 2 cartões e tive que ficar de fora automaticamente do jogo contra a Escócia, né? No primeiro jogo que o Romário jogou, né? Depois de recuperar a lesão que chegou no tornozelo, ela estava já bastante avançada, e aí ele recuperou bem dentro lá dos treinamentos e pôde jogar esse jogo. E no jogo seguinte, que era frente à Argentina, eu achava que eu retornava normalmente, né, para a equipe, né, e o Lazzaroni assim não entendeu, me pôs no banco, né. Eu fiquei bastante chateado e triste, né, porque na verdade as coisas defensivamente nunca teve problema durante os jogos anteriores, e eu não via motivo para que ele me substituísse, mas também aceitei, como sempre aceitei na minha carreira, todas as decisões de todos os treinadores. Muito bem. Quem era o camisa 9 dessa seleção? Nós tínhamos o Careca, né, e tínhamos o Miller, né, também, e o Romário, né. Careca, realmente, com Careca, Miller e Romário, não tinha como pensar diferente, né, ainda tínhamos o Bebeto, né, o Bebeto também, né. Não. Falando em Careca, obviamente tem o nosso, lá direto da Itália. Ele falou, você vai fazer homenagem com o Moser? Meu parceiro, rapaz. Vamos pôr na tela aqui o que o Careca falou. Fala aí, Ricardo Lopes, um grande abraço para você. Sei que você está com um convidado muito especial, que é meu parceiraço aí, Moser. Já um zagueiro na época muito moderno, que gostava de sair com a bola dominada e chegava até o ataque com uma facilidade incrível. Como parceiros aí, tivemos junto em vários momentos aí em seleção brasileira. Enfim, queria mandar um grande abraço a esse cara que era realmente diferenciado já na época. Um beijo a todos aí, um bom programa. Valeu, um abraço. Valeu, moço. Muito bem. A gente tem história, rapaz. Temos história pra caramba. Né? Participamos na seleção de Toulon junto. Ele, o Lela, o pai do Richarlison e do... como é que é o nome do outro? Que jogou em Portugal no Sporting, esqueci agora o nome dele, centroavante. Liedson. Jogou no... Da sua época? Não, os filhos do Lela. Não é o Liedson, não, né? Não, Liedson não. Um é o Richarlison, né? Lateral esquerdo, e o outro era o centroavante, que jogou também no Curitiba, depois foi jogar no Sporting de Portugal, fazedor de gol pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Que nós fizemos em 1980 a seleção de Toulon junto.
Foi assim um convívio tremendo. Depois a gente na seleção profissional. Alexandro, o Ninho está colocando aqui, Alexandro. Alessandro, justamente. Eu joguei com o pai deles, né? Com o Lela, que era um extremo direito rápido, driblador. Então, ele, o Careca, o Alemão, a gente era todo mundo juntinho, né? Excelente. O Careca foi um dos melhores centroavantes que eu vi jogar na minha vida, né? E às vezes as pessoas me perguntam quais foram os centroavantes, assim, em roda, né? De colega, batendo papo, né? Me perguntam em roda, assim, quem foi os piores centroavantes que eu joguei na vida, né? Eu tenho 3 jogadores que me criaram muita dificuldade, né? Um deles é o Rei, né? O Reinaldo, era muito perigoso. Aquele homem, a gente olhava para ele assim, parecia que ele estava cansado, esgotado, mas era pura mentira dele. Aquilo ali parecia que era uma coisa que ele fazia, que era para adormecer o pessoal, mas era muito perigoso, fazedor de gol, era esperto, era ágil, era perspicaz, né? E um grande colega também. O outro era o Careca, habilidosíssimo, né? Um jogador que saía para jogar, driblava, tinha velocidade, finalizava bem. E o outro foi o Van Basten. Nossa, Marco Van Basten. Marco Van Basten. Eu tive muita dificuldade com ele também, porque ele era muito grande. Nós jogamos contra o Milan e ele estava jogando, ele, o Gullit, os dois na frente, né? Eu lembro que passaram uma bola para ele, aí eu cheguei assim junto, ele meteu a mão para trás, pisou na bola assim com o pé direito, e eu fiquei a 10 metros de distância da bola. Eu falei, como é que eu vou fazer agora para pegar a bola desse camarada? Além disso, do tamanho, ele tinha muita agilidade de perna, né? Então, para mim, esses 3 jogadores, para mim, tecnicamente, foram os piores. Muito os bem. Mais difíceis. Os mais difíceis. Bom, o mais perigoso deles todos era o Chulapa. Serginho, mas eu dei a sorte dele ter me adotado como o irmão mais novo dele. Sorte sua nunca tive nenhum problema com ele, gosto dele de graça. Ele, pra mim, e eu tinha um cagaço tremendo dele, né, cara? E ele gostava de mim, que era uma coisa louca, e a gente sempre se deu muito bem. Então, ele era questão do medo, né? Né? Mas ele punha isso nos zagueiros, né? Ele era intempestivo, né? O Serginho era intempestivo, né? Eu acho que na carreira de todos os zagueiros do Brasil, acho que o único que teve paz fui eu. E eu agradeço eternamente, meu amigo Chulapa. Sensacional! Muito bom! Olha, Moser, estamos chegando já ao final dessa homenagem. Já, cara? Já, olha como passa. E aí eu vou perguntar para você. Você, obviamente, não fez a conta quantas figurinhas você saiu. Mas ainda não fiz, porque quando eu encerrei a carreira, deixa eu falar, que vou ter que falar, né? Porque eu tava já de férias e recebi o telefonema do patrão. É verdade. Eu tava onde nós passávamos férias, lá em Portugal, lá no Algarve, né? Uma região lá de turismo, né? Aí o telefone toca, eu atendo, é o patrão. Aí eu falei, opa! Aí ele, oi, como é que é? Tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ele, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô de bobeira. Aí ele falou assim, então faz as malas que você vem pro Kashima. Cara, aí eu falei, não, mas eu já não jogo mais não, cara. Ele falou assim, não, joga. Você vai vir, porque o meu irmão é o treinador e você vai vir ajudar aqui. Olha, pedido do patrão é pedido do patrão, né, cara? Não tem como, né? E foi bom, né? Foi ótimo, ainda consegui ganhar mais um título e aí encerrei com um título. Pronto. Não, encerrar com um título, né? O time do Zico, né? Pois é. E deve ter alguma figurinha lá também, pelo jeito. Essa eu não consegui, eu não tenho aqui do futebol japonês, mas deve ter saído sim alguma figurinha sua. Essa eu vou ficar devendo. Mas no total, Moser, deu 27 figurinhas. 27? 27 figurinhas. Olha, o acervo é muito grande, viu?
Sabe que no início você me deu uma pista, né, cara? Você deu uma pista dos 27, mas eu pensei assim, é muita figurinha, cara. Não, é pouco, Moser, pela sua história no futebol é pouco. Aí eu fiquei primeiro nos 17, né? Por causa daquela história dos atacantes, né? Exato. Não, tem. Mas foi 27, né? 27 figurinhas aqui que, pelo menos eu tenho no meu acervo. Obviamente você tem muito mais, mas o que eu consegui selecionar e trazer foram 27. Provavelmente deve ter umas que bacana, 40, legal. Mas já está valendo 27 figurinhas. Tá valendo, claro que tá valendo. Até se fosse uma, valia, né? Valia, né? Mas você viu que a história aqui é muito grande. Mas antes de acabar, como você era zagueiro que não perdia a viagem, a gente faz um bate-bola, não pode titubear nas perguntas. Vou colocar só você aqui na tela e vou fazer a pergunta e você responde. Tá preparado? Okay. Zagueiro preparado? Tá, tô sempre. Então vamos começar. Um presidente de clube. Bernardo Tapie. Um camisa 10. Zico. Um jogador. Ronaldo Fenômeno. Um goleiro. Um goleiro, o Baldo Filhol. Um time. Flamengo. A família É tudo na vida do ser humano. Eu acho que você sem família, sem o suporte da família, você não tem base suficiente para levar a sua vida dignamente para frente. Uma mensagem para a torcida do Flamengo. Para a torcida do Flamengo, pode ter a certeza que todos os jogadores que vestem o manto sagrado, eles têm uma paixão incondicionável pela torcida que os move. Né? Vocês são super importantes em cada momento de jogo. Vocês fazem com que o jogador do Flamengo ele consiga ultrapassar as barreiras que a gente sente dentro do campo. Então, vocês têm uma capacidade que vocês não fazem ideia de mover a equipe para vencer. Continue como sempre foram, continue sempre apoiando o seu clube, para que a gente consiga, no dia 28, bater o nosso rival interno, Palmeiras, e que a gente consiga ir para o Mundial e chegue até o Real Madrid, e vocês estejam sempre presentes em massa, como sempre fazem no decorrer da minha vida, pude presenciar. Um grande abração para todo o rubro-negro. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela dedicação que vocês nutrem pelo nosso clube. Vocês são demais. Muito bem. Agora, olhando olho no olho para o Galinho, dá uma mensagem para ele. Eu já dei várias mensagens para o Galinho e continuo dando sempre a mesma, de agradecimento eterno por tudo aquilo que ele fez de apoio à minha carreira. A minha carreira não teria sido tão bem impulsionada pelo apoio dele e do Júnior, porque foram as pessoas fundamentais para que o Cláudio Coutinho, nosso grande treinador, tivesse a coragem de me pôr num jogo tão importante como foi o Fla-Flu, no Maracanã, perante 120 mil pessoas, ou 140, ou 150, eu sei que passava dos 100 com uma facilidade tremenda. Então eu devo a ele tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Foi graças a ele, graças aos seus colegas. E, Zico, eu tenho um orgulho tremendo de você ser meu amigo e me considerar como tal. Muito obrigado por tudo. Que Deus lhe dê sempre muita saúde. Que você consiga ainda ser o grande patriarca e o grande chefe da nação. Muito obrigado, meu irmão. Muito bem, com essas palavras finais, nós chegamos aqui ao final de mais um Esporte e Coleções Homenagens. Hoje, homenageado o nosso craque Moser. Quero agradecer o Oscar, o Careca, que também participaram, o Zico, né, de ter proporcionado isso. Espero que você tenha gostado, Moser, dessa hora adorei, comigo. Bacana. Eu quero pedir desculpa porque eu falo pra caramba, né, cara? Que isso, você é homenageado para falar mesmo, né? A galera tá isso foi a opressão da juventude, porque naquela altura, né, cara, eu com 19 anos nem abria a boca, vou falar o quê no meio daquelas feras todas? Não tinha eu só escutava.
tava. Sensacional. Foi feito com muito carinho. Esse Muito obrigado. do YouTube fica eternamente para toda a galera, para sua família. Fala, olha, quer ver a minha história nos álbuns e figurinhas? É só colocar lá para ver 27 figurinhas, é muita coisa. Eu vou mandar meus filhos verem aquilo. É muita surpresa, ver muita história em álbuns e figurinhas. Quero mandar um beijão no seu coração, Moser. Muito obrigado. Essa pessoa humilde, pelo que você representa por futebol, essa humildade que você tem é uma lição para ser dada aos garotos novos que estão começando. Conte sempre aqui com Esporte Coleções. Tem um fã agora aqui, uma pessoa que te admira. Muito obrigado, igualmente. Que é o Ricardo Lopes, do Esporte Coleção, sempre à sua disposição. Um super beijo, moça. Da minha parte, igualmente, Ricardo, foi um prazer enorme poder participar e deixar aí o legado aí para os meus filhos, para os meus parentes, né? Porque eu acho que a vida ela é feita de legados positivos, né? E para mim é um motivo de orgulho tremendo ter participado, e isso aqui ficar eternizado para quem quiser ver o doido que era esse camelo aqui. Show de bola! Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nos despedimos aqui do Craque Moser, gente. Muito obrigado pela audiência, foi fantástica as mensagens que vocês mandaram. E surpreendemos o nosso homenageado, 27 figurinhas. E pela história deles, gente, falo para vocês, até foi pouco, viu? Porque ele merece muito mais do que isso. E você, rubro-negro, participe sempre do Esporte Coleções. Também acompanhe o nosso craque nas redes sociais, ele também está no Instagram. E amanhã nós teremos o zagueiro Amaral da Copa de 78. Amanhã o nosso convidado é o Amaral de 78. E semana que vem, o patrão, o Zico, falou, Ricardo, Moser e também Adílio. Nós vamos trazer o Adílio para cá. E, obviamente, depois vou falar, Moser, pode indicar outros jogadores aqui para a gente fazer essa brincadeira de álbuns e figurinhas, porque esse programa é feito para os nossos craques do passado e aqui o Esporte Coleções não deixa a imagem deles morrerem. Perfeito? Um beijo a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã com o Amaral, Corinthians, Guarani,